Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, depois de muitos vídeos de resenha aqui no YouTube, eu, linda, a louca das esponjinhas, tem até uma hashtag lá no Insta, vim testar essa Silly Sponge com vocês e vim contar assim o veredito, o que eu achei dessa esponja. E aí vocês vão perguntar, linda, mas por que você demorou tanto tempo pra testar essa Silly Sponge? Eu pedi tanto. E gente, realmente, eu recebi muitos pedidos de resenha dessa esponja. O que acontece? Logo que foi lançada, eu comprei essa esponja no site da Molly Cosmetics, que foi aquela que lançou mesmo a esponja, assim, todo mundo tava repostando os mini vídeos deles e tal. Só que, gente, o negócio demorou muito tempo pra chegar na minha casa. Chegou enquanto eu tava viajando e eu queria muito fazer o vídeo testando essa daqui da Molly Cosmetics pra vocês, assim, da marca que criou a Silly Sponge. Depois dessa da Molly, eu vi muita gente que comprou na 25 de março, na Feira dos Importados, comprou em site da China e tal. Eu não sei dizer pra vocês se tem diferença muito grande de uma marca pra outra, mas como eu falei, eu queria testar essa daqui que é a original, digamos. Vou fazer comparação pra vocês da Silly Sponge com as esponjas tradicionais, vou fazer a aplicação e contar finalmente pra vocês o que eu achei da Silly Sponge. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo de esponjinha, de vídeo de resenha, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal também, assiste o vídeo até o final porque sempre sai um spoiler, uma prévia do próximo vídeo que vai sair aqui no canal. Vamos lá! E vamos começar, estou aqui com a Silly Sponge. Silly Sponge, como vocês preferirem. Gente, eu achava que ela era mais dura, pelo menos assim, pelo que eu vi as pessoas aplicando. Eu não sei se essa é porque é da Molly Cosmetics, talvez tenha diferença de uma marca pra outra, mas eu não sei, eu tinha a impressão de que ela ia ser mais dura. Em alguns vídeos eu vi as pessoas falando que tem diferença na aplicação de um lado da esponja pro outro. Eu, linda, vou fazer a aplicação com os dois lados pra gente ver direitinho, né? Assim, sendo bem sincera, gente, não senti muita diferença de um lado pro outro, não. Uma das bases que eu tô usando esse mês é a base da Quintes Berenice, então vou usar ela hoje aqui no vídeo. Como eu vou fazer? Vou aplicar a base com a Silly Sponge na metade do meu rosto. Desse outro lado, eu vou usar essa esponjinha aqui da Oceane, eu adoro. Eu tô aqui com a da Oceane e com a Beauty Blender, mas assim, tem outras esponjas tradicionais que eu já testei e não curti o acabamento, mas essas duas aqui eu gosto bastante, são marcas que eu indico demais. A Beauty Blender é perfeita, né? Depositei aqui nessa plaquinha, gente, a mesma quantidade de base das duas. Talvez essa daqui pareça um pouquinho mais, mas é porque ela tá mais espalhada. Mas é a mesma quantidade. Vou pegar direto com a Silly Sponge e venho aplicando, ó, com batidinhas assim, ó. Vou confessar pra vocês, eu tava com um preconceito, gente, eu não sei, eu vi tanta gente falando dessa Silly Sponge, eu vi muita gente falando bem, mas eu vi muita gente falando mal também. Então, eu não sei, eu peguei uma coisa assim, achando que eu ia odiar. Mas eu achei que o efeito fica bom. Eu só senti um pouco que essa esponja de silicone, ela deixa os poros um pouco evidentes. Eu não sei, eu tentei, já apliquei várias vezes e todas as vezes que eu apliquei eu senti isso. Tava aplicando com esse lado aqui, vou virar e vou aplicar agora com esse outro lado. Testei várias vezes a aplicação da base com essa esponja e todas as vezes eu senti isso, assim, os poros um pouco evidentes. Que coisa estranha, né? Mas foi isso que eu senti, assim, no acabamento. Mas ela deixa um acabamento de pele bonito, sabe? Quando eu aplico base no meu rosto com as esponjas tradicionais, eu sempre umedeço a esponja e tal. Então eu senti a diferença dessa esponja seca para o acabamento da esponja tradicional úmida. Dependendo da base, ela vai secar muito rápido. Então você tem que espalhar rápido a base no seu rosto com essa esponja. Pelo menos eu senti isso. Com a esponja tradicional, você até consegue fazer aqueles movimentos assim de varrer, sabe? Dependendo, claro, do efeito que você quer. Mas com essa daqui não tem como você fazer isso. Você tem que sempre ir depositando assim com as batidinhas mesmo. Terminei a aplicação então desse lado e vamos pro outro lado com a esponja tradicional. Vou usar essa aqui da Oceane. Com essa outra esponja eu já gosto, gente, de depositar o produto. Tá quase acabando a base, mas eu esqueci de falar que eu umedeci a esponjinha antes, né, com água termal. Eu gosto sempre, gente, de umedecer a esponja antes de aplicar a base. Com o material da esponja tradicional, eu sinto que o acabamento ele fica assim, meio aveludado, de um jeito que eu amo, eu gosto muito. A base, eu sinto que ela se funde perfeitamente com a pele, assim, parece que encaixa perfeitamente. Com a Silly Sponge já não senti esse efeito. Eu senti que foi um pouco mais difícil de ficar esse acabamento perfeitinho na pele. Com relação à quantidade de produto, gente, foi a mesma coisa aqui.
de um lado pro outro. Eu tava achando que a quantidade de base desse lado aqui não ia dar conta, mas deu muito certo. Eu acho que com relação a esse fator, assim, da Silly Sponge ser muito mais econômica, acaba dando na mesma, a esponja normal ou a Silly Sponge. Agora eu vou aplicar o corretivo e vou fazer o mesmo esquema. De um lado eu vou aplicar com a Silly Sponge e do outro lado com a esponja tradicional. Tô só dando uma limpadinha aqui na Silly Sponge. Coloquei também o corretivo aqui na mesma quantidade, né? Vou pegar aqui com essa pontinha que é chanfradinha da Silly Sponge. Essa parte, assim, de aplicar o corretivo com a Silly Sponge não me agradou. Eu preferi muito mais aplicar a base. O corretivo eu já senti tanta dificuldade, gente. Primeiro por causa do formato mesmo, não sei. Mesmo essa pontinha sendo assim chanfrada, complica. Por causa que essa curva aqui é muito larga. Não é tão prático, a base é bem mais prático. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó, no queixo. Um pouquinho aqui na testa e venho puxando aqui pro ladinho, né? Tô sujando a sobrancelha toda. Vou tentar aplicar aqui na pálpebra, mas eu acho que vai ser bem difícil. Não tá ficando bom, não. Virei a esponja de lado. Não, dá não. Melhor dar umas batidinhas aqui com o dedo. O acabamento, assim, não ficou ruim, não ficou terrível, nada disso. Só que, assim, não facilita nada. Pelo contrário, eu achei bem complicadinho de aplicar o corretivo com essa esponja. Vamos lá, então, com a esponja original. Lembrando que foi a mesma quantidade de corretivo que eu apliquei. Eu venho com a mini esponja porque a mini esponja é o que eu mais gosto de aplicar corretivo, gente. Não tem jeito. Mas assim, dependendo do tamanho da esponja, dá pra aplicar assim com essas que não são minis, né? A Beauty Blender vem com essa pontinha aqui que facilita. Tô pegando o restinho do corretivo e vou aplicar aqui na pálpebra. E apliquei dos dois lados. Sobre a cobertura, eu não sei. Eu tinha visto algumas pessoas em mini vídeos, em alguns vídeos assim, falando que a Silly Sponge deixava um acabamento muito mais assim, pesadinho. Eu realmente não senti essa diferença. Com a esponja tradicional você consegue sim um acabamento mais levinho. É só aplicar menos produto e espalhar bastante, esfumar bem. Se você quer um acabamento mais pesado, coloca mais produto. Você consegue essa maior cobertura tranquilamente. Não vai dar pra vocês verem isso tão nítido como eu tô falando. Mas com a Silly Sponge eu senti que os meus poros eles ficaram mais dilatados do que aqui desse lado. É uma característica um pouco estranha, mas eu realmente percebi isso. Já com a esponja tradicional eu sinto um acabamento muito mais uniforme, um acabamento assim completo, que eu consigo construir bem, eu consigo me virar muito bem com a esponja normal, coisa que eu senti um pouquinho de dificuldade com a Silly Sponge. É isso, vou fazer uma make rapidinha e volto aqui pra terminar o vídeo com vocês. Voltei com as minhas observações finais. Como eu comentei com vocês, antes de eu testar a Silly Sponge, eu tava com as expectativas meio baixas, assim. Eu acho que o resultado da aplicação da base com essa esponja, eu acho que superou minhas expectativas, assim. Ela deixa, assim, um acabamento bonito. Mas não tem jeito, eu ainda fico com as esponjas tradicionais. Eu tava terminando a maquiagem aqui e eu pesei um pouco a mão aqui no contorno. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer com esponjinha é fazer, assim, esses retoques, sabe? Dar uma aliviada quando eu dou uma errada, assim, em algum produto. Com a Silly Sponge, infelizmente, você não consegue fazer esses retoques, assim. Fui aplicar um pouquinho de iluminador líquido também com essa esponjinha rosinha e dá muito certo. Com a Silly Sponge, eu acho que vai dificultar um pouco a aplicação. E a Silly Sponge não vai deixar aquele efeito natural, assim, do iluminado na pele. Por causa do material mesmo, ela é mais durinha. A esponja tradicional, ela é macia, ela tem essa textura, assim, que combina muito com a nossa pele, né? A nossa pele também, ela tem textura. É uma superfície molinha, uma superfície macia. Então eu acho que a esponja tradicional, Beauty Blender, essa da Oceania, da Belize, várias outras assim que eu gosto bastante, já mostrei aqui no canal, ainda estão ganhando do que a Silly Sponge. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! De cara, a diferença mesmo desse é porque ele é siliconado, assim, ó, transparente, diferente do outro que era branquinho, né? Parecia mais um creminho, assim, um hidratante. Ele não diz que deixa um efeito mate, mas logo que eu apliquei eu já senti a diferença desse pra outra versão. Ele deixa a pele mais sequinha. Não senti que ele disfarçou muito os poros, mas senti que ele disfarçou mais os poros do que a outra versão.